Oi, vamos dar início agora à nossa aula da semana. O conteúdo vai ser massa atômica e massa molecular. Neste primeiro momento, na parte 1 da nossa aula, vamos falar sobre massa atômica. E na parte 2, daremos continuidade com massa molecular. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre unidade de massa atômica, que é representada com o símbolozinho que é a letra U. Quando pesamos um pacote de açúcar e dizemos que ele pesa 5 kg, estamos comparando a massa do pacote com certa massa padrão, que é o quilograma. A gente pesa lá a massa do pacote de açúcar, ou seja, qualquer outro produto, o que faz com que a gente diga que aquele produto tem 5 kg ou 3 kg, ou seja, qual for o valor. A gente já se parou para pensar nisso, para se perguntar nisso? É porque essa comparação ela é feita justamente com essa massa padrão, que é o que a gente chama de quilograma. Surgiu então entre os químicos a ideia de usar um certo átomo como padrão de pesagem dos demais átomos e moléculas. Atualmente, o padrão escolhido é o átomo do isótopo de carbono de número de massa igual a 12. É o átomo que possui 6 prótons e 6 nêutrons em seu núcleo. A esse átomo foi atribuída arbitrariamente a massa 12 para coincidir com seu número de massa. Com isso, chegamos à definição de unidade de massa atômica U, que é igual a 1 sobre 12 da massa de um átomo de isótopo de carbono 12. Aí tem aqui um esqueminha que é para vocês entenderem melhor. Essa primeira bolinha cinza, digamos assim, ela está simbolizando que seria um átomo de carbono 12. Ou seja, massa igual a 12. E ao lado, uma segunda bolinha cinza com esse átomo de carbono dividido em 12 partes iguais. Ou seja, 1 sobre 12, como a gente viu aí na definição de unidade de massa atômica, é como se fosse uma partezinha dessas 12 partes que o carbono 12 possui. Vamos supor que existisse uma balança imaginária com sensibilidade suficiente para pesar um único átomo. Vamos imaginar assim, tá? A gente sabe que não é possível porque um átomo é invisível a olho nu, não teria como a gente pesar ele. Mas vamos considerar que isso fosse possível. A gente vai supor ainda que fosse possível efetuar a seguinte pesagem: colocar um único átomo de flúor num dos pratos da balança e no outro prato colocar gradativamente as frações correspondentes à unidade de massa atômica U. Ou seja, aquelas fraçõezinhas que a gente viu agora no slide anterior, que foi um átomo de carbono 12 dividido em 12 partes iguais. Cada partezinha daquela seria uma fração. Aí a gente estaria colocando no outro prato dessa balança gradativamente cada fração dessa. Notaríamos que são necessárias 19 para equilibrar o átomo de flúor. Dizemos então que a massa atômica do flúor é 19U, que é o símbolozinho da massa atômica. Vamos agora à definição de massa atômica, que é a massa do átomo medida em unidades de massa atômica, U, que foi exatamente o que a gente viu agora, que por exemplo, colocando um átomo de flúor numa balança, para equilibrar essa balança e chegarmos ao peso do átomo de flúor, seriam necessários 19 unidades daquelas fraçõezinhas de massa atômica. Aquelas fraçõezinhas que a gente dividiu o carbono 12 nos slides anteriores. Não devemos confundir massa atômica com número de massa. Número de massa é a soma dos números de prótons e de nêutrons existentes no átomo considerado. Por exemplo, o carbono 12, ele tem 6 prótons e 6 nêutrons. Logo, o número de massa dele é 12. Aí tem um exemplo também do cloro. Assim, por exemplo, no isótopo do cloro, o número de massa é 35, que é a soma dos 17 prótons e 18 nêutrons existentes no átomo de cloro. Já a massa atômica desse mesmo isótopo, determinada experimentalmente, é igual a 34,969U. Note que o número de massa é sempre um número inteiro, enquanto a massa atômica é, em geral, fracionária. Massa atômica dos elementos químicos. Até aqui estávamos imaginando a massa de um átomo isolado, ou dos átomos absolutamente iguais de um isótopo puro.
Na natureza, porém, quase todos os elementos químicos são misturas de isótopos com diferentes porcentagens de massa, chamadas de abundâncias relativas. Por exemplo, todo o cloro da natureza é uma mistura dos isótopos 35 e 37, na seguinte proporção. Aí a gente tem aqui um quadrozinho com os isótopos do cloro. Por exemplo, o Cl35, ele tem 75,4% de abundância na natureza e a massa atômica dele é 34,969 U. Já o Cl37, que é um outro isótopo do cloro, ele tem 24,6% de abundância na natureza. Ele já é menos abundante que o cloro 35. E este Cl37 possui massa atômica de 36,966 U. A massa atômica do elemento cloro, que nós encontramos nas tabelas, é a média ponderada desses valores. A saber, aí a gente tem aqui o esquemazinho, né? Como foi realizado esses cálculos: 75,4 vezes 34,969 U. Se vocês observarem, esse 75,4 é a abundância do Cl35 na natureza e esse 34,969 que está sendo multiplicado é a sua massa atômica. Aí a gente vai somar com 24,6, que é a porcentagem do Cl37 na natureza, vezes a massa atômica do Cl37, que é o outro isótopo do cloro, que é 36,966. E a gente vai dividir tudo isso aí por 75,4 mais 24,6, que seriam as porcentagens da abundância na natureza deles dois. Somando aí vai dar 100%, né, que é o total de abundância. Realizando todo esse cálculo aí, a gente vai chegar a um valor aproximado de 35,460. Essa seria a massa atômica do elemento cloro, que seria a média ponderada dos seus isótopos. Massa atômica de um isótopo, que é a massa do átomo de um dado isótopo expressa em unidades de massa atômica, e massa atômica de um elemento químico, que é a média ponderada das massas atômicas de todos os isótopos naturais do elemento, tornando-se como pesos as respectivas porcentagens de ocorrência, abundância desses isótopos na natureza, que foi exatamente o que a gente acabou de ver na tabela anterior e nesse cálculozinho que a gente acabou de realizar aqui no slide. Então, só para ficar claro para vocês, massa atômica de um isótopo é a massa atômica daquele isótopo especificamente. Como a gente viu, a gente tem o elemento cloro, mas tem os seus isótopos, que é o Cl35 e o Cl37. Existe a massa atômica do isótopo Cl35, da mesma forma que existe a massa atômica do isótopo Cl37. Já a massa atômica de um elemento químico, a gente vai dizer que é a massa atômica do cloro, ponto. E não a massa atômica de um dos seus isótopos. E a gente calcula isso através da média ponderada das massas atômicas dos isótopos dele, que é o que a gente acabou de ver no slide anterior, no quadrinho aí que tinha os cálculos envolvendo a abundância na natureza e a massa atômica dos isótopos. Agora a gente entra em determinação moderna das massas atômicas, que é para vocês só entenderem um pouco como que funciona a determinação da massa atômica atualmente. O método mais moderno e preciso para determinar as massas atômicas é o do espectrômetro de massa. É um aparelho onde os átomos são ionizados, acelerados e desviados por um campo eletromagnético. Pelo maior ou menor desvio, pode-se calcular a massa atômica de isótopo por isótopo. Com este aparelho, obtemos massas atômicas com precisão de até 5 casas decimais, além da abundância de cada isótopo na natureza. Então, esse aparelho aí, que é o espectrômetro de massa, ele nos dá tanto o valor da abundância na natureza, como a massa atômica daquele isótopo, que são até os valores que a gente utilizou no nosso cálculo que a gente fez aqui anteriormente. Então, é só para vocês conhecerem que existe um método mais moderno, existe um aparelho que realiza essa determinação atualmente, tá bom? E com isso a gente termina o nosso conteúdo da semana, para vocês só terem uma noção e ficarem mais cientes dos conceitos de massa atômica e massa molecular. Neste primeiro momento a gente falou apenas sobre massa atômica,
na parte 1 do nosso conteúdo. Semana que vem iremos dar continuidade falando sobre massa molecular, para vocês entenderem um pouco como que funciona, qual a definição. Então é isso. Qualquer dúvida vocês podem comentar aqui no vídeo que a gente vai responder para vocês com todo prazer. Aqui também tem o nosso Instagram, que é o @sk_matizando. Sigam a gente lá, compartilhem as nossas postagens, curtam, podem comentar lá também que a gente vai responder vocês. Tem também o nosso e-mail oficial, que é o esquematizandocontato@gmail.com. Vocês podem mandar questões, mandar dúvidas, perguntas, sugestões por lá também que a gente responde. Não esqueçam de seguir a gente aqui no canal, curtir o vídeo, comentar, compartilhar com os amigos. Qualquer dúvida podem entrar em contato com a gente, tá bom? Muito obrigada, até a próxima aula. Tchau, tchau.